meus irmãos e minhas irmãs, celebrar o Natal é sempre uma data, uma ocasião muito afetivamente bonita, envolvente, é uma ocasião em que nós somos tomados por sentimentos bons, pelo chamado espírito natalino, mas tudo isso, todo esse sentimento que nos envolve, tudo isso que envolve as festas, reúnem ceias, faz mover a ideia dos presentes, faz a decisão de comprar sacolas de lembranças e por ali vai, tudo isso só tem sentido porque nós celebramos o Senhor que entra na história, fazemos memória de que nós andávamos pelo mundo perdidos de casa, longe do convívio daquele que, porque pecamos, nos afastamos. Criamos para nós lonjuras de Deus. A cada experiência de afirmação de mim sem Deus, eu vou tecendo estruturas de pensamento, configurações lógicas, desenhos e esquemas onde Deus está distante e eu sou o gestor das coisas. O pecado me coloca numa distância, e pecado é rejeitar Deus. Eu rejeito Deus, vou longe de Deus, e nessa distância eu vou desenhando uma vida assim. E acontece, a um dado momento, não conheço na história da fé pecador que tenha dito diferente. Fui feliz, experimentei que deu certo, alcancei todos os meus resultados. Me diz, o pecador que conta isso e é lembrado na história, eu desconheço. Para nós, a memória de celebrar o Cristo, é lembrar o Senhor que vem, que como nós dissemos na primeira leitura, é o Senhor que entra na história e consola o seu povo. Ele, alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou o seu povo. Ou seja, eu que podia na minha distância estar pensando, Deus desistiu de mim, eu errei. Normalmente quando nós percebemos que não dá certo a vida, há um dado instante nós paramos para pensar, o que eu preciso revisar da minha história? Com que eu preciso aonde eu preciso me recolocar? Com quem que eu preciso me refazer? Que laços eu preciso recompor? E Deus vem ao encontro. E eu me dou conta de que eu preciso refazer os laços com Ele. E é consolação o Senhor entrar na história. É consolação porque Ele me recebe buscando vamos fazer memória da imagem do filho pródigo voltando para casa. Na verdade, é o Senhor que vem encontrar aquele que foi longe. É o Senhor que busca o ferido nas distâncias. Ah, padre, mas não é tão ruim assim as distâncias. Experimenta o que Deus te dá e você vai perceber que aquilo que você junta sem Ele é pouco, é nada, não tem brilho e passa com o tempo e resta somente, de verdade, o vazio. E uma medida boa para pensar isso é, você leva isso no seu enterro? Não. O Senhor que vem é consolo, o Senhor que vem, Ele encontra aquele ferido e o refaz, veste, faz aliança, ajuda a caminhar. O Senhor vem conosco para fazer trajetória, porque Ele sabe que a plenitude não é aqui, mas o caminho que me leva até minha casa é um caminho que para eu fazer, eu agora preciso da ajuda dEle. E é esse convívio que começa quando eu digo, sim Senhor, vamos. É esse convívio que, como diz a canção, deixa a luz do céu entrar. Quando eu deixo, a luz entra, inunda o coração e me transforma. E vai pondo no meu caminho, por mais que eu experimente as trevas
dos mundos sem Deus. Ou seja, o que são os mundos sem Deus, Padre? São todos os lugares, os convívios, onde as coisas não são calculadas com Deus e por isso me sugerem somente afastar de Deus ou viver sozinho. Eu vou andando depois do encontro com Deus com uma luz que não brilha primeiro nos olhos, brilha no coração, brilha na inteligência, brilha na alma e depois vai brilhando, mostrando o caminho, passo a passo, que me leva de volta para casa. E eu vou com quem? Eu vou com Ele que entra na história, que faz caminho comigo, que se coloca ao meu lado, que se faz Deus humano, Deus conosco. E como é interessante perceber esse Deus humano, esse Deus que ao nosso lado escuta e nos escuta, nos entende, mas não nos mede pelas contas e pobreza que a distância dele nos gerou. Ele não nos mede por pensamentos apequenados, do eu não dou conta, eu não resolvo. Ele nos mede pelo céu que é nosso, que Ele nos dá como herança. E a vida eterna consiste nisso: acolher esse menino, caminhar com ele, crescer com Ele, até chegar com Ele à eternidade. Nesses dias era interessante perceber que várias coisas, entre elas o desafio da transferência para o seminário, perceber uma coisa muito interessante: como o tempo passa, e ontem o Dom Júlio falava isso de um jeito tão bonito, o tempo passa e a gente não consegue segurar o tempo. O tempo passa e nós não conseguimos reter as coisas. O tempo passa e a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, e a gente não consegue reter as forças deles que vão passando. Mas o que acontece nessa hora? A gente precisa se lembrar que tudo é uma questão de como eu me coloco diante do tempo, essa criatura de Deus, junto de Deus. Quando eu estou junto de Deus, o tempo vai me dando coisas muito bonitas. Eu não brigo com o tempo, como disse Dom Júlio ontem. Eu apenas aprendo do tempo a continuar junto de Jesus. Tudo passa. Passa o lugar, passa a mãe, passa pai, passa tudo. Mas se nós nos instalamos junto de Deus, em cada sacrário na face da terra, nós estamos no mesmo lugar, no mesmo convívio. Quanto mais nos esforçamos para ser o que Deus nos pede, mais a gente se acerta. E aí quando a gente se encontra, tem um amigo chamado Paulo Batista, ele é padre aqui no norte de Goiás, que a gente se vê muito pouco, mas quando a gente se encontra é tão intenso, que a gente parece que se viu ontem. E aí a gente tem os assuntos do tipo: você viu o que você fez? Você fez aquilo ontem? A impressão que eu tenho é que a gente não saiu do mesmo lugar. E o nosso lugar, isso foi um acordo que nós fizemos desde o tempo do seminário, é um dos grandes amigos daquele tempo, nosso lugar é viver bem a Eucaristia. Esse foi um acordo que a gente fez. E que coisa boa quando a gente vai percebendo isso, quando a gente se relaciona. Porque uma das consequências é entender que Jesus é concreto. Você pode estar lá em Cavalcante, eu posso estar aqui em Brasília, mas quando a gente se encontra, é um laço só, é um convívio só. E Ele vendo nós dois, nos vê e nos acerta. Por essa palavra hoje, por esse dia, não nos esqueçamos de preencher todas as coisas, não nos esqueçamos de lembrar, de fazer a festa com a consciência do Senhor que vem e consola, do Senhor que vem e que quando nós nos instalamos junto dEle e seguimos do ponto onde estamos, sem ficar calculando se deu certo, se dou conta, se não dou certo, se não sei fazer, eu vou junto. Ele vai dissipando as minhas trevas. E assim, a minha vida, que um dia foi criada, como disse o Salmo, pela palavra que estava com Deus, pela palavra que era Deus, pela palavra que por quem tudo foi feito, sem ela nada foi feito. Esse era o Cristo no seio do Pai. Esse é o Cristo no seio do Pai. Um dia eu fui criado por essa palavra. Agora, caminhando com Ele, eu sou recriado e recomposto. Basta acolher. E aí eu me faço
valer dos laços que nós usamos como desculpa nesse presépio, eu me faço valer dos laços que Ele vai me ensinando a recompor no caminho, com Ele, com os irmãos, comigo, para viver os laços dourados do céu na terra, que é o amor que Ele nos pede, com que Ele nos ama e nos pede pelo outro. Que Deus nos ajude. Amém.